Atenção, atenção, Sereto News chegando para trazer as informações do Corinthians que está pronto para pegar o América neste domingo na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians a 2 pontos da zona de rebaixamento contra o América na lanterna do campeonato. Desfalque, reforço, o Corinthians pronto e com novidades. E o André Negão? O André Negão fugiu dos debates. Fugiu de mais um debate agora. Eu conto tudo para você. Não está querendo ir para o debate o André Negão. Está fugindo do debate. Mas está fugindo por quê? Está fugindo por quê? Está com medo por quê? André Luiz Oliveira, candidato a presidente do Corinthians. Eu conto tudo para vocês agora, Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça a sua inscrição. Já fez a inscrição no canal do Sereto? Ainda não? Então inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada para fazer a inscrição no canal do Sereto. Aperta aí o cliquezinho para você se inscrever no canal, inscreva-se no canal, seja mais um youtuber espectador. Ative o sininho também, é importante, hein? Você ativar o sininho para quando tiver live nova. Amanhã tem live depois do jogo, tá? Tem live nova, tem vídeo novo, como esse vídeo que você recebeu a notificação. Deixe o seu like, e deixe o seu like, é muito importante para nós, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença você deixar o seu like, tá bom? Participe aqui do canal do Sereto e deixe o seu comentário. No final do vídeo, eu vou ler os principais comentários, eu leio todos os comentários, e no final do vídeo eu vou ler os principais comentários aqui para você. Em nome de Aposta Ganha, a Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Sereto, jogão entre Corinthians e América, pode apostar no Corinthians. O Corinthians vai vencer. O Corinthians vai vencer bem. 2-0. 2 gols do Yuri Alberto. Eu marco 2-0 para esse jogo, 2 gols do Yuri Alberto. Pode cravar aí. Só que você tem que fazer o cadastro no Aposta Ganha. Não fez ainda o cadastro? Faça o cadastro, porque fazendo o cadastro com esse link que está no comentário fixado do canal, ou com esse QR Code, você ganha R$5 de bônus para fazer a primeira aposta. É isso mesmo, R$5 de bônus para fazer a primeira aposta. Tá perdendo o quê? Tá perdendo tempo. Vai lá, faça o cadastro no Aposta Ganha. Aposte você também. Olha só, antes de falar do noticiário do Corinthians que joga amanhã contra o América e falar também da questão do André Luiz que fugiu de mais um debate, eu quero trazer uma notícia complicada para o Corinthians, mais uma notícia chata para o Corinthians a respeito de uma condenação da justiça. O Corinthians foi condenado na justiça por causa do Michel Macedo. Foi condenado em ação milionária, o Michel Macedo na Justiça do Trabalho. Aí a reportagem traz o seguinte, a reportagem que foi hoje, que quem trouxe foi o Rodrigo Vessone do Meu Timão. O Corinthians foi condenado pela Justiça no Trabalho a indenizar o lateral direito Michel Macedo, que atuou apenas 30 vezes pelo clube entre outubro de 2018 e dezembro de 2021. A decisão, o valor a ser indenizado pelo clube é de R$1,5 milhão, mais de R$1,5 milhão. Cabe novos recursos do Corinthians, mas a cifra milionária pedida pelo Michel Macedo é menos da metade do pedido inicial do lateral direito, do ex-lateral direito corintiano. Então, não tem jeito. Justiça do Trabalho é Justiça do Trabalho, ganho de causa, e aí o Corinthians vai ter que pagar mais de R$1,5 milhão para o Michel Macedo. Alguém se lembra, por acaso, do Michel Macedo jogando no Corinthians? Eu confesso para vocês que eu lembro muito pouco do Michel Macedo jogando no Corinthians. Pois é, mesmo assim, ele vai ter que... o Corinthians vai ter que pagar R$1,5 milhão para ele por causa da justiça trabalhista. Deixa eu falar do André Luiz, do André Negão, que fugiu de mais um debate. Ó, ele participou do debate da Gazeta Esportiva, debate que eu participei também. Ele e o Augusto Melo participaram do debate da Gazeta Esportiva. O debate foi muito legal, por sinal. Depois,
ele foi convidado para participar de um debate da rádio do Craque Neto, da rádio Craque Neto. O Augusto Melo confirmou a presença no debate e o Augusto Melo disse que não ia participar do debate. Que não quer participar do debate do Neto. Muito bem. Agora foi a vez do Augusto Melo desistir da participação do debate, de fugir do debate do Meu Timão. O Meu Timão, o site Meu Timão, também queria um debate com o Augusto Melo e o André Luiz Oliveira, e o André Luiz Oliveira fugiu do debate, não quer conversa, não quer falar. Mas tá fugindo por quê? Aliás, eu convidei ele também para dar uma entrevista aqui no canal do Cereto. Eu entrevistei o Augusto Melo foi entrevistado aqui no canal do Cereto, mas o André Negão disse que não. Bom, para mim, ele ainda não disse que não, ele apenas não respondeu, ainda não respondeu, mas ele disse que não para o Neto, né, e disse que não para o Meu Timão. Para o canal do Cereto, ele ainda não respondeu se ele vai participar da entrevista ou se ele não vai participar da entrevista. Bom, deve ele ter lá os seus motivos para querer fugir dos debates. A eleição do Corinthians vai pegando fogo, né? Dia 25 de novembro é a eleição corintiana, tá chegando a hora. 25 de novembro. De um lado, André Negão, do outro, Augusto Melo. Bom, o Corinthians terá reforço para este jogo contra o América, terá também um desfalque importante. O Corinthians está pronto para pegar o América, lanterna do Campeonato Brasileiro, neste domingo na Neoquímica Arena. Jogo importantíssimo para o Corinthians, que está só a 2 pontos da zona de rebaixamento. E não pode nem pensar em perder pontos contra o América, se não quiser se complicar ainda mais do Campeonato Brasileiro. O América é o lanterna do campeonato. Então o Corinthians tem que ganhar, e ganhar bem do América, né? Não tem conversa, não tem que negociar o resultado. Agora é vencer, e vencer bem o América. Daqui a pouco eu mostro aqui o calendário para mostrar os jogos do Corinthians nesse mês. O Corinthians começa a jogar contra equipes na parte de baixo da tabela. Então é vencer ou vencer, não tem conversa. É ganhar ou ganhar. Para esse jogo, o time do Mano Menezes terá um desfalque certo. O volante Maicon, e olha o tamanho do desfalque, porque está jogando muito bem o Maicon, hein? O volante Maicon tomou o 3º cartão amarelo contra o Fluminense e não joga contra o América. Aliás, o Maicon deu 2 assistências para os gols do Yuri Alberto na partida contra o Fluminense, no empate de 3-3 contra o Fluminense. Vem agradando muito ao técnico Mano Menezes e vai ganhando pontos na corrida para permanecer no Corinthians na próxima temporada. O Maicon é um dos 9 jogadores que terminam o contrato no fim do ano, né? A maioria deles serão dispensados, num processo de reformulação do time. Mas a intenção da comissão técnica é que o Maicon permaneça para 2024. O Maicon deve permanecer, então, 2024. Quer dizer, não depende do Corinthians, vai depender também do Shakhtar Donetsk, porque o Corinthians vai ter que negociar com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia para saber se é possível uma nova renovação do empréstimo. O Maicon está emprestado até o final do ano, ou se terá que negociar a contratação em definitivo, né? O Mano Menezes, por sua vez, ele já indicou também um volante para a direção corintiana, o Santiago Longo, do Belgrano da Argentina. Já falamos aqui a respeito no último vídeo, inclusive, né? O Santiago Longo, do Belgrano da Argentina. A preocupação com essa posição é justamente no sentido de perder o Maicon ou até mesmo perder o Moscardo, porque o Moscardo tem propostas do futebol da Europa. O Moscardo, que pode ser novidade deste jogo contra o Fluminense. O Corinthians não divulgou a relação, os jogadores relacionados. O Corinthians não divulgou os jogadores relacionados. Mas o Moscardo é a dúvida do time. Ele treinou normalmente hoje e deve jogar entre os titulares, deve entrar no lugar do Maicon. Por quê? Porque o Moscardo ficou de fora da última partida justamente porque ele teve uma contusão no tornozelo direito, mas ele vinha atuando como titular. Então o Moscardo deve jogar como titular no lugar do Maicon e o Fausto Vera será mantido no time com a possibilidade também das entradas do Rony, do Cantillo ou até mesmo do Juliano, que joga ali de volante, né? São possibilidades. Eu não vou cravar o time do Corinthians, não vou cravar aqui, eu não vou dar o provável time do Corinthians, porque a última escalação do Mano Menezes foi uma escalação bem surpreendente, né? Bem surpreendente.
Haverá mais mudanças? A pergunta é o seguinte, haverá mais mudanças em relação ao time que empatou com o Fluminense? Uma delas é quase certa. O zagueiro Lucas Veríssimo cumpriu suspensão e vai retornar ao time, ou deve retornar ao time, ao lado do Gil, né? O Gil, que é outro jogador que tem um contrato que termina no final do ano e está sendo avaliado pelo Mano Menezes. O Lucas Veríssimo não. O Lucas Veríssimo tem contrato até a metade do ano que vem. O Lucas Veríssimo deve voltar a fazer a dupla de ataque, a dupla de zagueiros com o Gil. Outra dúvida é sobre o aproveitamento do Renato Augusto. Será que o Renato Augusto perdeu a posição no Corinthians, no time do Corinthians, ou foi uma circunstância tática para o jogo contra o Fluminense? Eu acredito que o Renato Augusto vai jogar. Eu acredito que o Renato Augusto vai jogar entre os titulares, que foi apenas uma circunstância tática e também do ponto de vista do condicionamento físico. O Renato Augusto não está bem, não tá no melhor do seu condicionamento físico. Mas o Mano Menezes elogiou bastante o Juliano. Será que o Juliano vai permanecer na equipe? Aí vai depender da escalação de amanhã. O Juliano, será que ele vai permanecer na equipe ou será que entra o Renato Augusto? Ou será que jogam os dois? Vai depender do Mano Menezes, né? O Mano Menezes é que vai resolver esta parada aí. Bom, o Mano Menezes que tem dito que não existe lista de jogadores dispensados por enquanto, que todos os jogadores serão avaliados até o final do ano, e os jogadores que terminam o contrato no final do ano são o Juliano, um deles, o Renato Augusto é outro jogador que termina o contrato no final do ano, o Gil, como eu disse, o Fábio Santos, o Paulinho, o Cantígio, o Maicon, o Gustavo Silva, o Bruno Mendes e o Juan Oliveira. Tá certo? Então são esses jogadores que terminam o contrato no final do ano. O Paulinho vai ter o contrato renovado automaticamente porque ele está machucado e você não pode dispensar um jogador machucado. Ele está se recuperando de uma lesão, de uma contusão séria, de uma contusão séria que ele teve no joelho. Então não pode ser dispensado. Mas os outros jogadores, o Fábio Santos deve parar, deve pendurar a chuteira, já disse que vai parar. Os outros jogadores estão sendo avaliados pelo Mano Menezes e nem o Renato Augusto, né? Nem o Renato Augusto tem chance, nem o Renato Augusto está garantido para a próxima temporada. O Renato Augusto também está sendo avaliado. O Renato Augusto também pode ser dispensado. Com o Mano Menezes, todos estão sendo avaliados. Todos estão sendo avaliados. Então, mais um jogo para que o Corinthians seja avaliado amanhã, para que seja avaliado amanhã pelo técnico Mano Menezes. Deixa eu ler os comentários dos amigos que nos escrevem e participam conosco. Qual será a escalação do Corinthians amanhã, hein? Quais os meias do Timão que podem jogar no lugar do Renato Augusto? Será que não temos nem na base? Bom, Renato Martins, tem na base, não sei quem são os meias do Timão que podem... O Matheus Araújo, né? Matheus Araújo poderia jogar no lugar do Renato Augusto. O Matheus Araújo é um deles, que poderia jogar no lugar do Renato Augusto. Meia da base, né? Mais um comentário, mais um que participa conosco, Luiz Cláudio. Boa noite, Cereto. O Renato jogou muito, mas a contusão uma atrás da outra e ele fora de forma, não tem como ficar esperando um lance genial. Precisamos de um meia ativo, que apoie o ataque, mas compõe o meio de campo e não consegue mais fazer isso. Renato no Timão só se for por produtividade. Salário muito alto para ficar no departamento médico não dá. Você vê que o torcedor está mudando a opinião em relação ao Renato Augusto. Sério que tem gente que acredita que tem lista com nomes a essa altura do campeonato? Sem saber quem será o presidente, sem saber quem será o diretor de futebol, sem o técnico ter uma resposta definitiva sobre com quem ele irá contar do atual elenco e principalmente em qual série o Corinthians estará. Tá aqui o Alex Lopes falando a respeito. Salve Cereto, salve Jefferson. O Renato poderia fazer um contrato de produtividade, se de fato ele quiser ficar. Caso contrário, acho que será uma renovação mais por respeito a ele do que pelo futebol. Condições físicas apresentadas por ele. Josenildo, salve Cereto, salve. Acho que o Renato Augusto deveria entrar jogando sempre, porque tem muito perna de pau no ataque. Porém, é um craque cansado e que machuca fácil. Deve ser preservado no segundo tempo. Aqui é do Parque Santa Margarida, Zona Sul de São Paulo. Alô, Parque Santa Margarida, Zona Sul de São Paulo. Obrigado pelo carinho da audiência com o canal do Cereto. Inscreva-se, então, no canal do Cereto. Ative
o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário, você viu? Eu leio todos os comentários. Participe conosco, nos acompanhe nas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto no Twitter. E seja do clube de membros do canal. Você pode ser do clube de membros do canal e você vai ter benefício nas lives e também pode participar do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto, tá bom? Participe conosco do grupo de WhatsApp, é o maior barato. É isso aí, agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.